aí, pessoal do Universo da História, sejam bem-vindos à entrevista histórica, dessa vez com convidados excelentíssimos de muito longe, que vieram aqui prestigiar o nosso canal com a sua presença. Estou aqui com o representante do grupo indígena Funiô, o Toê, né? Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. A gente que agradece. E também com o Birajará. Agora eu acertei o nome. Seja bem-vindo também, você tem um convívio muito grande com o grupo indígena, né? Seja bem-vindo ao canal do Universo da História. Muito obrigado. Então, para começar, vocês gostariam de falar um pouco sobre o grupo Funiô? Apresento, você fala, eu falo, você fala mais um pouco. Fala depois. Então, gente, o grupo Toê, ele faz parte da etnia Funiô, que vive no interior de Pernambuco, na cidade de Águas Belas. Então, ele vive no agreste pernambucano, né? É um clima bastante difícil, né? Falta água, não chove, então é muito difícil a situação lá. E os Funiôs, eles criaram uma estratégia de sobrevivência cultural, que é se espalhar para o Brasil. Então, vários grupos da aldeia, né, vão para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília, e o Toê veio para Curitiba, né? O Toê já correu todos esses caminhos. Inclusive, o Toê já foi para a Alemanha representar o Brasil. O Brasil, né? Que legal, hein? Então, para manter essa cultura original, a língua original principalmente, em meio a toda essa globalização, foi difícil? É difícil? É um pouco... sempre foi difícil, né? Uhum. Sempre foi difícil, né? E eu agradeço a vocês por convidar a gente, para a gente ter um espaço, né? Para, depois de muitos anos, que a gente vem aqui, já vim aqui uma vez, e fui muito bem recebido. E a gente fica feliz quando é bem recebido pelas pessoas que mantém ainda o respeito pelo o nosso povo, que são um povo muito sofrido, né? Há mais de 500 anos. E o meu respeito por todos vocês. Agradeço por ter convidado a gente e vamos conversar. A gente que agradece a presença de vocês, sabe? É muito importante hoje em dia a gente manter as raízes, né? Principalmente para vocês, manter as raízes, porque conforme as cidades vão engolindo, né? Cada vez mais as terras, e isso acaba dificultando a cultura de vocês, né? Uhum. A gente que agradece. Eu queria fazer um Claro. pequeno comentário Claro. a respeito dessa questão, Uhum. porque a questão da língua é extremamente importante. Eu gostaria de falar que nesse ano de 2019, a ONU estabeleceu como o Ano Internacional das Línguas Indígenas, né? Então, e falar para vocês também que, além do português falado no Brasil, nós no Brasil falamos 274 línguas. Isso está no censo, esta informação está no censo de 2010. né? Então, fazendo um comparativo, a Europa fala 140 línguas. Então, vocês notem a proporção, né, da diversidade cultural, né, que existe. E eu quero levantar uma outra questão também, que é a questão do conceito de cultura, do conceito antropológico de cultura, que é o que nos orienta no trabalho e na convivência com os Funiô. Que conceito de cultura é toda e qualquer obra do ser humano. Então, o ser humano não é natural. O ser humano é social. Ele é o resultado, é a produção das relações sociais que se desenvolve, né, entre o meio ambiente e entre as pessoas. Então, se cria esta condição. E isso, no nosso entendimento, é via trabalho. Rousseau, lá nos Idos, né, ele já dizia que o homem, ele transforma a natureza, e neste processo de trabalho, de transformar a natureza,
ele se transforma. O Marx se apropria dessa fala, depois, mais tarde, né? Então, isso é muito interessante quando ele desenvolve a questão do trabalho. E queria falar que esta questão da língua é extremamente importante, porque é o cerne da cultura, né? Muitos antropólogos vão dizer que não é só a cultura que é digamos, a categoria filosófica que explica somente o viver desses povos. Existem outras categorias, mas eu entendo que a língua é extremamente importante, porque traz a identidade da gente. A identidade. Ela identifica o povo, né? Porque quando você vai em algum lugar e se a pessoa não fala a língua, que tem muitos povos no Brasil, né, que são 305 etnias, só são falantes 274 etnias. O resto perdeu por uma série de fatores, né, históricos, por sinal. Sim. Né? Os funiôs falam o Iatê, que é a nossa língua. Então, eles falam em casa, e é um povo bilíngue, porque falam em casa as duas línguas, né? Então, eu não costumo dizer que... porque as pessoas também, no nível do senso comum, falam dialeto. Não é dialeto. Dialeto é um pedaço da língua. É um regionalismo, né? Então, é uma língua. Ela é estruturada. Ela é do grupo macro-G. Então, no Brasil, se desenvolveu, ou se estudou, acredito que no século XVII, não me lembro a pessoa que fez esses estudos linguísticos e classificou até os povos que foram contatados com 4 grupos linguísticos, ou seja, famílias que se estruturam a língua de forma da sua estrutura gramatical, né? E classificou com o grupo G, Tupi-Guarani, no Aruac e Caribe. Mas existem outros povos que fogem a esta classificação desse tronco, desses 4 troncos, né? Porque também, no nível do senso comum, todas as pessoas acham que se fala o tupi. Todos os índios falam tupi-guarani. Não falam, né? Porque o tupi, os povos, né, tupi, eles viviam na orla marítima e foram os primeiros a serem contatados. Mas no interior do Brasil existiam muitos outros povos. Então, voltando à tua questão, dizer que os funiôs, além das famílias falarem isso, eles criaram uma instituição que se apropriaram dos povos não índios, não indígenas, melhor dizendo. Sim. Que foi a criação das escolas. Então, dentro da aldeia, tem uma escola que é bilíngue, tem uma escola que só fala o Iatê, e onde, que eu achei assim genial, sensacional, eles criaram métodos pedagógicos específicos deles para ensinar a língua para as gerações que estão vindo, as novas gerações, que seriam o canto das cafurnas, né, que são os cantos sagrados do povo funiô. Que legal. Que todas as criancinhas já nascem, já aprendem, já estão cantando, né? E dali vai seguindo, né, o ensinamento, e é muito bom. Incentiva muito, né? Cantar é bom, né? Né? E é uma forma de fortalecer mais, cada vez mais. E por isso que eu digo assim que o meu povo foi muito sofrido há muitos anos, né? E nós nunca perdemos os nossos costumes, mesmo morando perto. A cidade é dentro da nossa terra, da nossa reserva, quase 50 mil para 6 mil índios. E eles todos morando dentro da nossa comunidade, só que é dividido, né? Tem a divisa, né? E mesmo assim, que esses anos todos,
nós continua sendo uma cultura forte, né, tradicional, e não perdemos nada. Muito legal. Eu gostaria também de falar de um outro aspecto, se complementa, que uma das estratégias culturais também, uma outra estratégia cultural, né, seria o ritual do Uricuri, que é realizado do final de agosto ao início de dezembro. 90 dias. Então, e nesse ritual, só pode participar quem é Funiô. Né? O não índio não pode participar, de outra etnia não pode A participar. tribo não entra, só nós mesmo. Então, Sim, muito esse legal. é um aspecto onde daí lá só se fala Só o Iatê, só a língua materna. Claro. Muito bacana. Então, outra dúvida que acaba acarretando a gente, que não conhece muito sobre a sua cultura, é a respeito da espiritualidade, né? Não sei se esse é o termo certo, mas no que consiste a fé de vocês, a espiritualidade? Bom, isso é importante você Claro. perguntar sobre isso. A espiritualidade nossa é muito forte, sabe? A gente trabalha com os sagrados, né? Os sagrados todo mundo sabe que existe, né? São os guardiões, e nós acreditamos que tem em volta, né, da gente, em qualquer lugar onde você estiver, onde o índio Funiô estiver, a gente sente aquela presença, né? A água para mim, o fogo, a terra, tudo para nós o sol, né? A lua, tudo isso aí a gente sabe que tem um ser que domina, que a gente tem que respeitar. Claro. Muito legal. Quer complementar com alguma coisa? Eu acredito assim que quando eu vou falar e apresentar o Funiô, eu conto uma história assim que eu entendo o Funiô e concebo assim com 3 características principais. Uma seria um povo que tem orgulho dos seus cantos e das suas danças sagradas. É um povo que tem a sua espiritualidade reservada para si. Eles não comentam, Não eles podem vivenciam. revelar. Não é uma coisa que não pode ser revelada fora de quem não participa, quem não é
uma pessoa, um membro da comunidade Funil. Você, por exemplo, você pode pegar uma criancinha de 6 anos e botar uma faca aqui no pescoço dele assim e dizer, você vai me contar o que é que tem dentro da religião de vocês para você descobrir ele mata eu. De tão forte, de tão enraizado que é. Perfeito. Então também isto é explicado, né? Porque é uma questão de resistência cultural, Sim. de identidade também, Sim. né? Perfeito. Então a questão da espiritualidade eles vivenciam. Quem tem olhos e os sentidos para perceber, vai sentir o que eles estão fazendo nos seus cantos e nas suas coisando as palavras de Bira, eu acho assim que se a gente tivesse a nossa religião interna para revelar para o mundo, nós já tinha se exterminado. Ela não estaria forte como é, já teria se acabado com muitas das tribos. Perfeito. Então isso aí por isso que é uma tribo fechada, só para nós. Uhum. Uhum. E a outra característica que eu sempre digo é a característica que esse povo pesca com as mãos. Eles mergulham e pegam o peixe. Quando eles contavam isso para mim, tá bom. Difícil? É difícil acreditar. Até o dia que fui, primeira vez na aldeia, e a gente foi para a beira do rio. E eu vi, estava cheio de pessoal mais velho, eles mergulhavam e traziam um peixe em cada mão. Na boca. Mergulhando. Eu entrei na água quero experimentar isso. Para tentar. E o troço era muito profundo. Não conseguia. Não pegou nada. Não peguei nada, porque aí eles disseram, Bira, você abre o olho? Eu falei, eu abro o olho. Mas não abro o olho, não precisa abrir o olho. Eu falei, não dá, pode ser água mais suja, eu mergulho, eu abro o olho. Né? Mas não conseguia ver absolutamente nada. Então eu vi, me entregaram o peixe lá no meio do rio, segura. Eu fui o primeiro a entrar e peguei logo 2 lá embaixo. Aí subi, aí disse, Bira, é fácil, venha. É fácil? Foi fácil? Foi fácil, não foi nem fácil mergulhar até o fundo. Perfeito, perfeito. Então eu sempre falo isso, né? Essas características que eu percebi nesse povo, né? E é um povo muito alegre, como todos os indígenas do Brasil, né? E da América toda, né? Que legal. A gente tem conhecimento, né? Muito legal. E outra pergunta, como que funciona a constituição de família de vocês? Por exemplo, alguém de dentro da comunidade pode se casar com alguém de fora da comunidade ou vice-versa? Pode, né? Uhum. Pode, sim. Só que... Porque muita coisa, né, é fechada. Só né? que não participa Claro. Entendo. da religião. Só quem da for de cultura, dentro mesmo. Pode andar. Por exemplo, a minha mulher é branca. Uhum. Ela mora dentro da aldeia, mas no ritual ela não pode ir. Perfeito. Então é uma coisa assim que... Só os meus filhos que pode ir. Mas ele tem que casar com alguém de dentro. alguém de dentro. Perfeito. Porque se ele casasse com outra, que não seja índia, ele já não... Os filhos já não participariam. Legal. Então, e é muito difícil, digamos assim, para uma mulher não aceitar ou aceitar não participar desses processos, né? Eu digo assim, a Marina, mulher do Toê, é uma baita de uma mulher, porque ela aceita, né? E respeita. Respeito. Né? Então isso eu acho genial. Uma grande artesã, ela trabalha comigo nos artesanatos. Uhum. E cozinha bem para danar. Tudo bem. E como que politicamente funciona para a conservação e preservação da terra de vocês? Qual que é o impacto dessa luta na cultura de vocês também? Porque vira e mexe vocês têm que reagir, porque acontece que vão invadindo cada vez mais, e isso acaba sobrepondo a cultura de vocês, que é o mais importante, que é o que vocês mais protegem. Então, como que é o sistema político de vocês para vocês se defenderem disso?